Olá, seja muito bem-vinda ao nosso Papo de Carreira. Aqui nós falamos sobre oportunidades e estratégias para você ter a sua promoção ou mudar de carreira ganhando 30% mais no seu salário. Meu nome é Valéria Vatagelo e o assunto de hoje é treinamento. O que mais tem de oportunidade hoje em dia é de treinamento, vamos combinar. Especialmente quando a gente está trabalhando, a gente vê uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo, uma série de oportunidades acontecendo ao mesmo tempo. Aí o grande erro que acontece é atirar para todo lado. Então esse é o tema do vídeo de hoje. Treinamento, quando tem muita coisa acontecendo, a gente atira para todo lado. E aí a gente precisa entender agora se isso faz bem ou se faz mal para o nosso currículo, para a construção da nossa pessoa, do nosso profissional, para ter exatamente a nossa melhor estrutura para a nossa carreira desejada. Então, esse é um erro que acontece com muita frequência, tá? E isso às vezes, eu vou até contar já de cara um exemplo pessoal que assim, de ter trabalhado em empresas muito grandes, né, que são empresas multinacionais e que tem treinamento para vários tipos de coisas. Então assim, tem muitos programas acontecendo ao mesmo tempo. Então, tem treinamentos que é para melhorar a parte de desempenho da pessoa na função, tem treinamentos que são para aprofundar a parte técnica, tem treinamentos específicos sobre a atividade da empresa, tem treinamentos vinculados à parte de melhoria em termos de auditoria que as empresas recebem. Então, assim, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e aí, às vezes, a gente se pega numa dessa de entrar em todos os treinamentos disponíveis. Tem alguma coisa errada com aprender? Não, de forma nenhuma. O que a gente precisa aprender a fazer é usar esse aprendizado que vem disponível da maneira mais adequada para fazer parte da nossa construção de carreira. Porque não é todo treinamento que faz sentido e não é todo treinamento, inclusive, que vai para o seu currículo de trabalho. Porque boa parte deles são treinamentos de melhoria específica daquela atividade ou daquela função, ou que faz muito sentido para aquela empresa em que você está. E aí não tem a menor necessidade de incluir isso no currículo. Então isso não vai fazer diferença para você na busca do próximo passo, tá? Na hora de pensar na sua promoção. O que acontece com tudo isso então? Quando isso faz parte da empresa e a empresa necessita daquilo dentro do plano dela de desenvolvimento para você, então para estar lá você precisa fazer todos aqueles treinamentos. E tem alguns que normalmente faz parte que você busque por conta própria, porque isso é a forma da empresa incentivar para que você cuide da sua própria carreira. Então, quais são os treinamentos que você vai fazer fora dali do conceito do dia a dia, né, da rotina normal da empresa? Que tipo de treinamento você vai fazer para que você alimente a sua carreira, para que você alimente o seu currículo de boas coisas para poder realmente crescer e crescer com bastante robustez, né, no sentido de pensar exatamente o que é que faz sentido para o próximo passo, para os planos que você tem para o futuro. Então vamos lembrar aqui que a gente está sempre pensando na nossa promoção, para quem deseja ter uma promoção, para quem quer mudar de carreira e para quem quer receber 30% de aumento no salário. Então se essa é o seu desejo, se algum desses é o seu desejo, então precisa de verdade ficar ligado em todos esses pontos aqui, porque com certeza, a hora que você fizer a combinação de todos eles, eles vão ajudar a montar o seu plano de um jeito muito bacana e aí vai acelerar muito mais esse período aí de alcançar a meta que você definiu. Então, se a meta for um próximo cargo, uma promoção, ela vai estar lá especificada e você vai conseguir identificar o que é que falta. Nesse caso, hoje estamos falando especificamente de treinamento.
Então, vamos incluir nessa meta, né, nesse plano, nessa avaliação que você vai fazer, quais são os treinamentos necessários para o próximo passo. E por isso aqui que é importante falar para não atirar para todos os lados. Porque como a gente vê muitos treinamentos disponíveis, a gente, claro, quando vê alguma coisa que acha que é possível pagar ou que consegue fazer, a gente pode desperdiçar o nosso tempo com coisas que não são necessárias agora. Então, vamos imaginar que eu estou numa empresa em que eu precise de verdade falar inglês. E aí, porque eu tenho vários colegas, isso eu já vi muito acontecer, tenho vários colegas formando uma turma para estudar espanhol. Então acho que nesse momento eu já fiz um pouco de aula de inglês, mas eu vou estudar espanhol agora, porque os meus colegas estão indo e eu quero aproveitar para fazer isso junto com eles. E aí você vai usar o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro para fazer um curso que não necessariamente estão alinhados com o seu próximo passo. E aí esse é o problema de não se pensar e não planejar as coisas adequadamente. Imagine você ficar algum tempo estudando espanhol e depois, é claro, gente, de novo, como eu falei no início, tá? Nenhum aprendizado nessa vida é perdido. Eu sempre usei desse conceito. Coisas que eu aprendi lá no início da carreira fizeram sentido para mim em algum momento depois, inclusive quando eu assumi a liderança do departamento, no sentido de ter aprendido que aquilo existia, de como é que funcionava, para poder entender que aquilo fazia parte do processo. Porque senão, esse aprendizado acaba demorando mais, você tem que voltar para entender o que é que está acontecendo. Então, nada é perdido nessa vida. É claro que um dia você pode usar o seu espanhol, se tiver nesse exemplo que eu estava contando agora, para fazer uma viagem, para assistir um filme, para qualquer outra coisa que você for fazer, o espanhol pode ser muito bem-vindo. Mas não desperdice o seu tempo fazendo coisas que não são necessárias agora, né? Ao invés de fazer as que são necessárias. Então, se o tempo está sobrando e você quer como aprendizado adicional fazer um curso de espanhol, fazer um curso de alemão, por que não? De japonês, qualquer coisa que você queira aprender. Eu acho que é sempre importante instigar esse nosso lado de querer aprender coisas novas, né? A gente estimula para que o nosso cérebro sempre esteja olhando para as coisas novas e sempre funcionando o lado do aprendizado. E isso é muito importante, porque a gente continua desenvolvendo, a gente amplia a nossa área de conhecimento. Mas então, o específico aqui para a gente voltar para o tema e escolher o treinamento certo, que combina com os passos que a gente quer dar agora, logo em seguida. Então, se para o próximo passo eu preciso falar inglês fluentemente, então eu preciso estudar inglês. Eu preciso dedicar a minha energia aqui. Então, muito cuidado com isso, para não desperdiçar realmente nada, gente, nem dinheiro, nem energia, nem esforço extra com coisas que não são necessárias agora. E aí, para decidir, né, como é que a gente faz para escolher entre tantas opções que tem agora? Porque aí, ó, eu vou contar agora outro detalhe que pode acontecer com muita frequência e que aí você precisa ser muito esperta para perceber, para descobrir quando isso está acontecendo. Pode existir situações em que a gente é muito cobrado, então a gente pode ser cobrado pela família, a gente pode ser cobrado pelos colegas de trabalho, a gente pode ser cobrado pelo nosso chefe, né, pelo nosso gestor. A gente pode ser cobrado por um plano que exista na empresa, mas que não necessariamente a gente esteja muito próximo, mas a gente se sente cobrado por fazer parte daquilo. A gente pode se sentir cobrado pela própria sociedade quando algo aparece dizendo que aquilo é a moda do momento e que para mudar de emprego você precisa de tantas coisas mirabolantes para você ser bem-sucedido. Então, assim, nesse momento é muito importante entender da onde vem essa orientação para fazer determinado treinamento para algo que está ou não na moda. Lembra sempre, a carreira é sua.
É você quem vai construir isso para o futuro. Então, se você deseja de verdade crescer, né, ter uma carreira de sucesso, conseguir ao longo da sua vida ter as suas promoções até o ponto de por que não mudar totalmente de carreira, mudar totalmente de área ou realmente mudar mesmo, né? Quantos e quantos exemplos hoje em dia a gente não está vendo, que são muito comuns, de pessoas que mudaram de área, de atividade e de tipo de, né? Por exemplo, eu sou um exemplo muito claro disso. Eu sou o exemplo vivo aqui de uma pessoa que trabalhou a vida inteira com experiência na área de recursos humanos, trabalhando como CLT, sempre registrada, sempre em empresas bacanas que, né, me ajudaram a crescer, até que em certo momento eu decidi que queria dar um passo diferente, fora vários outros passos que eu dei ao longo da minha história toda. Teve um certo momento em que eu decidi dar um passo totalmente diferente. Eu decidi empreender. Então, eu saí da vida corporativa para fazer um negócio que não tinha nada a ver com a minha atividade atual, né? Eu saí de lá para abrir uma loja. Então, assim, uma loja de produtos alimentícios. Eu vinha da área de recursos humanos, então é completamente diferente. Então, eu estou contando esse meu exemplo agora, que ele vai vir com muito mais força em outros momentos que fizerem mais sentido quando a gente completar a história de avaliação como um todo. Mas eu vou dando uns pitacos aqui da minha história, justamente para entender que é possível. Então, para chegar até onde eu cheguei enquanto eu estava nas empresas, sim, eu mirei no crescimento profissional. Então, eu fiz todas as etapas de ter as promoções de tempos em tempos, né? Fazendo o desenvolvimento entre cada uma delas. Mudei dentro de área, dentro da própria área de recursos humanos, e isso que me fez entender dela como um todo, para poder trabalhar depois com a gestão da área. E depois decidi mudar completamente e empreender e ter a responsabilidade de ter o meu próprio negócio. Então, tudo isso é para te contar que existem possibilidades diversas, existem inúmeras formas de você traçar o seu caminho para o crescimento no futuro. Então, pode ser que alguma coisa que você goste muito hoje, alguma paixão que você até trate como hobby, seja um desejo de você cuidar disso lá na frente. E muita gente no passado fazia isso de uma forma assim: eu vou fazer isso daqui que eu gosto muito quando eu me aposentar. Então, isso era muito comum, muito comum. Então, assim, das pessoas que me ajudaram, que ajudaram a me formar, que foram os meus gestores na época, todos eles vinham dessa linha de fazer as coisas diferentes ou fazer as coisas que gosto depois que eu me aposentar, né? E isso eu vejo mudando muito, porque daí quem veio trabalhar comigo sempre era bem mais jovem do que eu, né? Então, as meninas que vieram trabalhar comigo nas empresas, quando eu ainda trabalhava em empresa como CLT, eram todas muito mais jovens, em início de carreira. Então, assim, eu percebo que isso já mudou completamente, eu já percebia na linguagem delas, na forma de pensar sobre as coisas, de que isso é diferente. Então, ninguém mais quer esperar a vida inteira para viver alguma coisa diferente. E aí, justamente por isso é que você precisa adequar o seu plano para decidir em quanto tempo você pretende fazer alguma mudança, especialmente se ela for mais drástica, se ela for uma reviravolta 360 graus. Então, assim, pensando que, calma, pensando que se essa for uma intenção, a gente vai chegar lá para conversar sobre tudo isso, sobre o passo a passo de como fazer isso sem fazer nenhuma loucura, né? Ninguém largar da vida hoje à noite e acordar amanhã de manhã numa vida nova, né? Isso não funciona tão simples assim. Então, calma, que a gente vai falar sobre isso com bastante detalhe. E aí, hoje, voltando um pouquinho para o treinamento aqui e voltando para o foco, porque inclusive esse é o próximo assunto aqui da nossa lista, a gente tem que decidir qual é o foco que a gente vai ajustar aqui para poder dar sequência nos treinamentos que são necessários para você avançar. Como é que você cresce em termos de desenvolvimento? E aí, antes de começar a falar de tudo isso, a gente tem que ver o que é foco. Todo mundo sabe o que é foco? Né? Não sei se todo mundo já viu
essa analogia, que é uma verdade, que é o ajuste de foco da própria lente do óculos. Então, é o ajuste para que você enxergue melhor, né? Quando você pega alguma coisa que você precisa, daquelas lentes de aumento que você precisa aproximar, você está ajustando o foco para conseguir enxergar de uma forma muito mais nítida, né? Então, você quer ter a visão completa e perfeita com aquela lente que lhe é permitido, que lhe foi proporcionado ali, que você pode usar para fazer esse trabalho. Então, esse é o ajuste de foco que você precisa trazer o conceito para a sua carreira, para a sua vida, para a sua análise e aí para o desenvolvimento futuro. Então, você precisa de muito foco e concentração para mirar realmente no plano certo. Senão você começa a atirar para todos os lados, como eu falei no início do vídeo, fazer uma série de coisas ao mesmo tempo, mas todas desconexas. Então, treinamentos apontando para um lado, relacionamento no trabalho, né, em termos de conversas lá sobre crescimento e tudo mais, apontando para outro, formação profissional apontando para outro completamente diferente e um sonho guardadinho aqui no cantinho que você olha e fala, ah, eu quero fazer isso, que também é completamente diferente. Então, só aqui a gente já encontrou 4 caminhos possíveis e de repente você está atirando para todos eles ao mesmo tempo e nenhum deles vai chegar com tanta facilidade para você porque as suas energias não estão todas lá. Então, por isso é importante o ajuste do foco todo para olhar exatamente para o seu plano, olhar exatamente para o que você está vivendo hoje e fazer esses ajustes necessários. Então, aproveita que é início de ano, a gente sempre faz isso no início de ano para organizar tudo que a gente vai fazer de novo. Então, ainda não começou a época de período escolar e tudo mais, apesar de que hoje está tudo muito mais fácil, a gente encontra aí possibilidades imensas de cursos e de facilidades, né? Para que a gente estude a qualquer momento, sem precisar depender de coisas grandiosas, de coisas que vão demorar muito tempo para acontecer. Então, a gente já consegue avançar com muito mais facilidade hoje em dia. Muito diferente de quando aconteceu na minha época, tá? Eu lembrei de um outro exemplo aqui, que ele é até bem engraçado. Quem é mais das antigas vai lembrar. Hoje em dia eu sei que ainda existe, mas eu sei que as coisas já mudaram completamente. Mas quando eu comecei a trabalhar no escritório, né, eu comecei no escritório de contabilidade, como eu já contei em outros vídeos, na área de recursos humanos. E aí eu trabalhava na parte de departamento pessoal. E aí quando eu comecei a sair da primeira função, que era a minha de fazer registro de funcionários na carteira, quando eu passei para um próximo passo de entender como é que as coisas funcionavam dali para frente, eu conheci a famosa IOB. Quem é que já ouviu, né? As pessoas que eram de outras áreas também, né? De finanças, enfim, a IOB tinha uma série na época eram cadernos atualizáveis, né? A gente recebia aquelas pastas e todo ano chegavam as atualizações da legislação, de tudo que mudava nas regras de recolhimento de encargos, de pagamento de impostos, de cálculo dos funcionários, que no nosso caso era de RH. Então, assim, tudo isso chegava através desse documento. Então, vinha pelo correio toda semana uma atualização que a gente ia alimentando lá e aquele livro ia sendo construído ao longo do ano com todas as atualizações necessárias, né? E isso era assim, tinha que esperar chegar aquele documento, né? A gente não tinha internet tão fácil como se tem hoje para você consultar. Então, hoje de manhã eu estava consultando uma história de uma legislação nova para a empresa, que eu vi todo mundo falando, falei com o meu escritório de contabilidade, falei com a empresa que faz outros serviços para mim lá de segurança e trabalho, conversei sobre tudo isso e aí um pouquinho de tempo depois já chegou uma informação de que talvez toda essa regulamentação que entra agora vai demorar e vai ser adiada para o ano que vem, para janeiro de 2023. Então, quer dizer, as coisas hoje em dia mudam muito rápido, do mesmo jeito que a gente recebe a informação e sai correndo para tentar descobrir qual é a mudança, já chega uma outra informação dizendo que talvez não seja bem assim. Então,
Hoje está tudo muito mais fácil, muito mais tranquilo para a gente conseguir aprender, se aprofundar, se aprimorar. E isso, para mim, tem pontos positivos e pontos não tão positivos assim, nem vou dizer que são negativos, né? Os pontos positivos é que a gente tem muita informação à disposição, e aí volta de novo o foco, tá? Não só o treinamento formal, mas também todas as informações que a gente recebe todos os dias, para isso não tirar a nossa energia do foco principal, que é a gente construir a nossa carreira, a gente continuar entregando o nosso melhor para que a gente seja o profissional mais valorizado do mercado na nossa área, tá? E aí, com esse tanto de informação chegando todo o tempo, a gente pode se perder, se focar em coisas que não são tão necessárias agora. E quando a gente vê, a gente perdeu uma quantidade de tempo valiosíssima do dia, desperdiçando a nossa energia. Porque enquanto a gente está olhando para coisas que não fazem sentido agora, a gente está cansando a nossa cabeça. Afinal de contas, o nosso corpo tem uma quantidade limitada de energia por dia. E se a gente gasta ela desnecessariamente, a hora que a gente precisa dela para fazer o trabalho efetivamente do jeito certo, a nossa energia já não está toda ali. Então, aí de novo entra o foco para a gente fazer a concentração e decidir sobre aquilo que a gente vai estudar e incluir no nosso currículo, e incluir na nossa lista de coisas que nos aprimoraram, que nos fizeram nos tornar profissionais melhores. E aí, nessa hora, então, a gente entendeu o que é foco, entendeu que tem um caminhão de coisas de informação chegando a todo momento. A gente precisa ajustar o foco de novo. Então, lembra que eu falei no início, né? De fazer o ajuste ali da imagem quando você está tentando aproximar, né? Com uma lente de aumento, por exemplo. Então, nessa hora, é hora de ajustar o foco e voltar para o seu plano e entender com essa lente aí o que é que faz sentido. E eu vou dar um outro exemplo que não tem nada a ver. Eu gosto de dar exemplos, inclusive da rotina, do cotidiano, do dia a dia, para ficar mais fácil de entender como é que as coisas podem funcionar. Nas redes sociais, por exemplo, eu aprendi já há algum tempo, tá? Aprendi, foi uma lição muito importante de não seguir todas as coisas que vão chegando a todo momento, porque tá muito fácil. Em todas as redes sociais, toda hora tá chegando coisa nova, informação nova pra gente. E é legal a gente conhecer coisas diferentes. Então, a gente apertar um seguir no Instagram é a coisa mais fácil que tem no mundo. E ativar o sininho de notificação, então, nossa, é a coisa mais fácil. Aí fica aquele celular apitando o dia inteiro. Então, ok, eu acho que isso são ferramentas muito válidas. Elas me ajudam pra caramba. Eu aprendi a lidar com tudo isso, apesar de ter vindo da parte totalmente sem internet, de tudo no livro, de ter que aprender e ir atrás das informações e atrás de cada uma delas. Eu aprendi a lidar com as redes sociais, eu aprendi a lidar com a internet. O Google é super meu amigo, então assim, qualquer dúvida que eu tenho, eu mando direto para o Google, gente. Não tem... É claro que daí ali também tem que ter um ajuste de foco para a gente entender quem é que colocou aquela informação ali, porque ali tem todas as coisas que publicaram na internet, não necessariamente todas são verdadeiras ou as mais úteis possíveis. Então, nessa hora a gente também tem que fazer o ajuste de foco. Mas voltando para as redes sociais, eu aprendi a lidar com isso. Então, de tempos em tempos, eu faço o meu ajuste de foco de novo para entender o que é que eu coloquei ali para que eu siga diariamente. Então, o que é que ele vai me avisar de que chegou informação nova? As informações que eu estou disposta a consumir nesse momento. Então, quando eu estou estudando sobre um tema específico, quando eu estou estudando para me preparar aqui para falar, para montar conteúdo sobre carreira, eu estou seguindo pessoas que falem sobre carreira. Eu estou seguindo pessoas que, na verdade, mais do que falar sobre carreira, tem outras inspirações sobre a parte de desenvolvimento. Porque a experiência em si, eu quero trazer para você a minha. Porque o propósito aqui, eu tô sempre te lembrando, tô sempre te contando, que é dividir com você
como é que foi a minha experiência de crescimento como mulher que não teve uma orientação muito direcionada no início da carreira, no sentido de, olha, faça esses treinamentos, estude todas essas coisas aqui, que daí você consegue caminhar para esse próximo passo. Você consegue um emprego numa empresa X, você consegue fazendo faculdade ir para um estágio Y. Então, assim, eu não tive esse tipo de orientação lá. E o que eu quero aqui é ajudar a encurtar o seu caminho usando a minha experiência como base. Então, não precisa passar por todos esses mais de 20 anos de experiência que eu tive para aprender que você pode fazer escolhas mais sensatas, mais rentáveis, por que não? E mais práticas para a sua vida. Então, essa é a minha proposta aqui com você. Eu vou dividir as minhas experiências. E aí eu ajusto esse foco para receber isso que consegue me alimentar, para trazer essa informação aqui da melhor forma possível. Então, nessa hora eu faço o ajuste de foco das minhas redes sociais para poder acompanhar exatamente aquilo que eu preciso receber agora. Daqui a algum tempo, se eu preciso mudar um pouquinho o foco, porque eu preciso de um degrau a mais, ou aquele já está suficiente, eu preciso de alguma coisa adicional, eu deixo de seguir ou desativo as notificações daquele lá, porque senão a gente não consegue, a gente acaba se distraindo e é muito fácil a gente se perder em meio a tanta informação. Então, se for juntar todas as possibilidades de treinamento, tudo aquilo que a gente gostaria de fazer na vida, mas todas as coisas que chegam pra gente de uma forma muito fácil, que chegam assim de um jeito que a gente nem perguntou e já está aparecendo na nossa tela, a gente realmente se perde, a gente perde muito tempo. E quando a gente vai olhar para esse perder muito tempo, a gente vai tentar explicar para alguém que a gente esteve estudando tanto tempo sobre várias coisas. Nossa, mas eu sei falar sobre tudo, eu sei falar sobre política, eu sei falar sobre filosofia, que é um assunto que inclusive eu gosto muito. Eu sei falar sobre treinamento de pessoas em geral, mas assim, quando você for explicar isso para o seu gestor, isso cabe naquilo que ele vai te avaliar? Se não cabe, você pode perder o tempo que você quiser ou tentar usar o tempo que ele não tem para explicar que você aprendeu uma série de coisas, mas que naquele momento não fazem sentido. Então, entende a necessidade de olhar com muito cuidado para tudo isso, para ter foco e ajustar o foco sempre que necessário. Então, a cada passo da sua jornada que você vai determinar nas suas metas, você tem que fazer um novo ajuste de foco para entender quais são para onde vai a sua energia, para onde vai o seu dinheiro e para onde vai o seu esforço. Lembra que tudo isso compõe uma forma também de gasto, né? De investimento. Você não investe só dinheiro, você investe energia. Então, imagine, você não vai pagar por um curso caro, por exemplo, ou um curso que às vezes nem é tão caro, mas não vai se dedicar, né? Para que comprar um curso que você não vai fazer agora, né? Ou que você começa a estudar, despende ali um pouco de energia ao invés de iniciar já em um outro que você precisa. Então, cuidado com isso. Não se perca, porque assim as possibilidades são infinitas, mas as possibilidades de seguir com o seu plano, quem decide é você. Então, que lente que você vai usar para ajustar esse foco é você quem precisa decidir. Então, precisa decidir qual é o tamanho dessa lente aí para poder fazer o ajuste certo do seu plano, para ele ficar bem bacana. E aí, ajustadas as lentes, ajustados e entendido a importância do foco, para que você consiga exatamente colocar a sua energia agora no lugar certo, a energia total, a sua energia mesmo despendida. Você tem o seu trabalho para realizar todos os dias, isso é fato, isso não vai mudar. Então, essa parte do seu dia já está comprometida. Tem as coisas que você vai aprender lá dentro do trabalho, que algumas você pode escolher, outras você não pode escolher, porque fazem parte do plano da empresa. Então, sim, você precisa ali também ajudar a distribuir o seu tempo. Alguma coisa você consegue decidir dentro do seu dia de trabalho. E aí, fora disso, você precisa fazer realmente esse aí ajuste
do foco para poder aproveitar melhor o seu tempo, usar melhor o seu tempo para se tornar realmente um profissional melhor, mais valorizado, conseguir a sua promoção ou até mesmo a sua mudança de carreira e ganhando os 30% mais no seu salário, porque sem sombra de dúvida a gente quer essas melhorias na nossa vida e a gente merece ter cada uma delas, tá? Eu sei que somos todas mulheres batalhadoras aqui e que precisamos de apoio umas das outras para a gente caminhar para o lugar certo. Então, por isso que eu sempre, inclusive, coloco lá nos meus posts do meu Instagram. Se você não segue, vai lá agora seguir, porque eu sempre coloco nos posts assim, envia isso para uma amiga que também está sentindo a mesma coisa, porque é muito comum e a gente como mulher sabe disso, a gente sabe que normalmente a outra pessoa está passando por coisas parecidas, ou que a gente já passou no passado, ou que a gente está passando agora. Então, qual é o motivo de não ajudar? Qual é o motivo de não dividir com elas quando a gente encontra alguma coisa que pode ajudar a acelerar e tirar a pessoa às vezes de uma confusão mental que vem por anos de insatisfação, de achar que está tudo errado, de não saber o que fazer e de repente poder começar a entender alguma coisa e entender que boa parte de tudo que ela pode ser está nas mãos dela. É só realmente ajustar esse foco aí para o seu plano, para poder em cada um dos itens que a gente está falando aqui no nosso papo de carreira, cada um dos itens específicos sobre cargo, sobre salário, sobre ambiente de trabalho, agora sobre treinamento, sobre todas as coisas que você pode decidir e melhorar e fazer por você mesmo, tá? Esse precisa ser o nosso combinado aqui, que eu tô aqui juntando toda essa experiência para dividir com você e você vai aí desse lado aproveitando tudo que faz sentido, tá? E lembra, outra coisa que é importante frisar é o seguinte, nem tudo que a gente escuta num vídeo como esse faz sentido pra gente de primeira. Por quê? Porque algumas coisas podem estar já muito bem resolvidas na nossa vida. Não quer dizer que o restante não importe. Então, assim, use aquilo que faz sentido. Se a parte do treinamento como formação principal da sua carreira está super bem resolvido, você fez, é isso mesmo e já está tudo certo, não perde tempo queimando a cabeça com isso ou simplesmente dizendo, então essa parte não faz importância. Tá, conhecimento adquirido, ótimo, que bom que já está tudo certo, pula para a próxima fase. O próximo item da lista, você consegue dar um cheque verdinho lá de que tá tudo certo, que os seus planos estão bem definidos, que você sabe bem para onde você quer ir, que você sabe quais treinamentos estão faltando de verdade, não quaisquer treinamentos. Você sabe de tudo isso? Então aproveita essa parte. Então vamos combinar que a partir de agora vai ser sempre assim. Eu falo de várias coisas e de forma que eu possa atingir o máximo de pessoas possível. Por que não? Porque tem muita gente que está perdido completamente, não tem a menor ideia de por onde começar. E se a maioria do assunto aqui, se a maioria do vídeo pode parecer estranho porque você nunca ouviu falar, fica tranquilo, aproveita aquele que você entendeu e já usa como reflexão. É assim que a gente começa a evoluir, gente, um passo de cada vez. Se a cada dia a gente aprender uma coisinha dessa nova e aplicar na nossa própria carreira, você vai decolar muito rápido, você vai avançar muito rápido, pode ter certeza. E aí, então, ajustados todos os focos, ajustadas todas as nossas rotas, né? Porque a gente já entendeu o que é, a gente já entendeu o caminho. Aí a gente avalia qual é o que é que a gente precisa fazer. E aí, a gente tem algumas perguntas bem interessantes que acabam surgindo no meio do caminho, que é, por exemplo, como ser promovida se eu não tiver um currículo extenso? E, gente, currículo extenso não necessariamente significa um currículo bom. Eu já peguei currículos de 4 páginas que tinha tanta formação, que a hora que você bate na primeira página, né, formação acadêmica, né, então tinha toda lá a parte de formação, da parte formal, né, de educação. Depois tinha vários cursos extracurriculares. Depois tinha uma sequência de atividades que em algum momento
É claro que faz sentido, gente, isso a gente vai falar sobre currículo também, tá? Mas assim, faz sentido a gente colocar, quando a gente não tem muitas coisas para demonstrar como experiência, faz sentido a gente colocar, por exemplo, experiências que a gente tem na vida pessoal. Então, muitas vezes, quando é início de carreira, as pessoas até indicam que você coloque, por exemplo, uma experiência que você tem na sua igreja, de algum grupo que você participa ou que você coordena, que isso já dá a noção para a pessoa que está te entrevistando de que você já trabalhou em equipe, que você já desenvolveu algum trabalho. Mas aquilo não precisa ficar a vida inteira no seu currículo, tá? Aquilo precisa ficar no seu currículo até que outras coisas façam mais sentido. E não é que aquilo não faz sentido para você, mas o seu currículo tem que fazer sentido para a pessoa que está recebendo. Porque se ele não combinar com a vaga que aquela pessoa tem, você não vai ser escolhida. E não é porque a pessoa de repente não gostou da sua cara, não é porque a pessoa queria alguém de cabelo mais comprido e o seu cabelo é mais curto, não tem nada a ver com isso, tá? Porque de verdade o que vale nessa hora é a comparação de experiência e habilidades que são determinadas na hora que a vaga é desejada, na hora que o perfil da vaga é construído. Então, isso tem que combinar. E às vezes, mesmo o currículo não fazendo tanto sentido, às vezes fica ainda uma dúvida de talvez essa experiência faça sentido, então sim, você pode ser chamado para uma entrevista, nesse caso. Mas na hora da conversa a pessoa vai ver que a sua experiência ela é menor e que você tinha mais cursos aleatórios do que experiência de verdade. Então assim, o currículo ele vai crescendo ao longo do tempo, de acordo com a sua experiência que vai crescendo. Então coisas que fizeram muito sentido no início da sua carreira, possivelmente não fazem mais sentido de ficarem naquele lugar por muito tempo. Então assim, como que eu vou ser promovida se eu não tiver um currículo extenso de trabalho? Ué, depende, o seu currículo ele não é tão extenso, mas ele tem exatamente o que aquela promoção precisa? Então ele não precisa ser extenso, tá? Então é isso que a gente precisa aprender de verdade, olhar para todas as coisas e todas as oportunidades, tá? Então, porque a pessoa, é claro, gente, quando a gente constrói o nosso currículo, a gente constrói com todo o nosso orgulho, de verdade. Porque imagine, todos os cursos que a gente fez, todo o tempo que a gente dedicou para cada uma das formações, são partes da gente, né? A gente se dedicou para fazer aquilo, a gente deu energia, a gente gastou dinheiro, a gente deixou de aproveitar finais de semana, ou coisas que aconteceram na família à noite porque a gente estava estudando. Isso faz parte, isso a gente deve encarar com muito orgulho, porque é a nossa dedicação para a nossa própria vida. Mas aquilo ali tudo faz muito sentido para a gente, porque ele tem uma carga emocional muito forte que vem junto, né? Então, não ache que a pessoa está desprezando algum conhecimento que você tenha. É que naquela hora ela não te conhece, ela está avaliando o que ela deseja versus aquilo que você tem. Então, assim, não se sinta desprezado por essa pessoa, porque ela não levou em consideração todo o empenho que você teve de estudar por tantos anos outras coisas. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo agora é que ela está avaliando que você precisa de inglês e inglês exatamente você não tem. Então, é muito prático, tá? Não leve tudo como sendo alguma avaliação pessoal, porque não que nunca exista, a gente sabe, a gente já ouviu casos de que infelizmente as coisas acontecem, mas em geral não é assim, em geral é simples e prático como eu estou explicando para você. O que está escrito lá é o que a gente deve encontrar para que a função funcione é boa, né? Mas para que aquilo que a empresa precisa para cumprir e atingir os resultados dela, de verdade aconteçam. E para que isso aconteça, tem que estar mais alinhado possível com a linguagem que ela tem lá dentro. Então, eu vou dar outro exemplo aqui que nem tem nada a ver com com empresas grandes e com como que eu vou dizer, com outras carreiras aí que tem muito mais possibilidades. Eu vou dar um exemplo bem simples mesmo, para ajudar a exemplificar, para ficar mais fácil de entender isso que eu estou contando aqui.
Então, por exemplo, hoje eu tenho uma loja que faz produtos alimentícios, então eu tenho lá algumas funcionárias que trabalham comigo, algumas meninas que me ajudam lá pra caramba e que têm as funções delas dentro da atividade. Quando a gente vai contratar essas meninas, a gente deixa muito claro que a gente não exige, por exemplo, experiência profissional. Essa é uma característica minha como dona da empresa, de que eu prefiro treinar as pessoas naquela atividade, porque eu já desenvolvi um método dentro da minha empresa que eu quero que funcione daquele jeito. Então, como é uma atividade inicial e que é uma atividade muito operacional, eu prefiro ensinar essas pessoas a fazerem as coisas do jeito que eu gosto que elas fiquem feitas. Então, por isso que eu falo que cada empresa tem uma metodologia de trabalho e cada empresa tem a sua definição de como é que ela quer o resultado. Então, isso eu deixo muito claro desde a entrevista. Então, o que normalmente eu avalio durante a entrevista? Eu avalio as habilidades da pessoa de lidar com as funções básicas que ela precisa, eu avalio as experiências que ela já tem de outros lugares, no sentido de avaliar se é uma pessoa comprometida ou não para o trabalho. Eu avalio se ela tem disposição e disponibilidade para fazer aquele trabalho dentro da forma como eu estou explicando e deixando claro que a parte técnica e operacional eu vou ensinar. Então é simples assim. Entende como não faz nenhum sentido se ela vier para mim e me explicar que ela fez tantos cursos em outros lugares ou que ela já sabe fazer parte daquele trabalho. Eu vou falar, olha, nem sei se essa pessoa talvez seja escolhida se ela tiver mais experiência. Porque de verdade, ali dentro eu prefiro que as coisas comecem todas daquele jeito, porque o resultado já é garantido. Essa loja está funcionando já há 8 anos e ela está funcionando muito bem assim e está crescendo. Então isso é um indicativo de que as coisas estão funcionando da forma como a gente decidiu, meu marido e eu, e da forma como a gente aplicou e cuidou disso durante todos esses anos. Entende como é a comparação de uma coisa com outra? Então não tem nada de pessoal, tem exatamente a ver com a parte prática de como é que a empresa decide seguir com os seus objetivos. Então, os seus treinamentos não são perdidos para você, mas eles podem não ser os mais indicados e os mais alinhados com com o seu método, com o seu plano de crescimento de carreira ali para os próximos anos. E aí, pensando em tudo isso, tá bom, Valéria, eu já entendi que não adianta fazer qualquer curso, não adianta fazer qualquer coisa. Como é que eu faço então para decidir qual é a formação mais vantajosa para minha carreira? Bom, nós vamos falar disso com muito mais aprofundamento em outros momentos, é claro, porque num vídeo só não dá para a gente tratar disso com tanta profundidade, mas eu digo para você que assim, a formação mais vantajosa para aquele próximo passo é que aqui está exatamente alinhada com aquele próximo passo. Você precisa entender qual é o passo que você decidiu. É uma promoção de nível no seu próprio cargo? Então, o que você precisa aprender para aquela próxima fase daquele próximo cargo? Tem alguma ferramenta específica, alguma ferramenta que eu digo no sentido de ferramenta, inclusive digital? Tem algum programa, algum sistema que você tenha que saber e que você não sabe? Então, se for isso, essa é a sua formação mais indicada para aquele momento, para aquele próximo passo. Você almeja um dia ter um cargo de liderança, trabalhar com outras pessoas? Então, assim, primeiro, procure sim uma formação que te oriente como trabalhar a sua liderança, né, de um jeito melhor, de um jeito mais produtivo, de um jeito que de verdade incentive, porque olha, trabalhar com liderança, gente, é muito delicado. Você precisa realmente estar disposto a abrir mão, não do seu crescimento como um todo, mas a abrir mão de boa parte do seu dia para cuidar do desenvolvimento de outras pessoas. Você já pensou que é isso que funciona uma liderança? É para isso que serve uma liderança? Ela está ali para coordenar um departamento, para coordenar uma empresa, para coordenar uma loja,
qualquer que seja o tamanho da empresa, mas ela está ali para liderar aquelas pessoas que estão trabalhando naquela função. Então, se isso faz sentido para você, um treinamento de liderança, sim, com requisitos básicos de liderança, sim, mas na sua função atual você já precisa entender que você precisa demonstrar habilidades de trabalhar melhor em equipe, de liderar alguns projetos. Projetos que eu falo não precisam ser grandiosos, não, tá? Projetos pequenos de organização, né? Quem nunca viu falar de projetos de organização e de limpeza que se fazia com tanta frequência aí nas empresas, né? Que eram definidas lá uma data ou uma semana do ano, né? Em que você fazia toda aquela parte de organização completa. Por que não liderar um projeto desse? Liderar no sentido de pegue todas as informações que são necessárias para conduzir, tipo o cronograma, como é que vai funcionar, ajuda a determinar quem são as pessoas que vão cuidar disso e ajude essas pessoas a se direcionarem para esse lugar. Então você entende como não é nada simples assim, do tipo, imaginei que eu quero ser gerente um dia e pronto, acabou e é só isso que vai funcionar? Não, você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado, senão você vai chegar lá e vai falar aquilo que eu já contei num outro vídeo, de que a pessoa acaba de chegar e fala assim, poxa vida, mas não era nada disso que eu imaginava. Eu não esperava passar tanta parte do meu dia tendo que ouvir os outros funcionários falarem sobre os problemas dele, eu queria cuidar dos meus. E é assim que funciona, os seus problemas a partir de então, a partir de quando você assume uma liderança, passam a ser os problemas de todas as pessoas que estão ligadas a você. Então, tudo isso tem que estar no teu radar. Então, lembra do ajuste de foco? Essa é a hora. Então, o primeiro passo para começar isso também é ajustar o foco, decidir qual é a formação necessária, qual é o próximo passo, qual é a formação necessária, o que é que está te faltando conhecer para estar pronto para quando surgir essa oportunidade dessa vaga. E aí, preparando tudo isso, a gente vai junto seguindo e perseguindo a sua promoção, a sua mudança de carreira e o seu aumento de 30% no seu salário, que vai chegar com muito mais rapidez se a gente for juntas. Combinado? Então, obrigado pela companhia, espero de verdade que você tenha aproveitado e que se vire alguma chavinha aí na sua cabeça. Se deixar, se tiver alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder para você e a gente se vê já no próximo vídeo. Tchau, tchau!